Boa noite, Larúcia. O Avaí conseguiu abrir 2-0, né? Num placar curto ali de jogo que acabou sofrendo a virada. Tu acha que isso é pela baixa idade média do time, né? Se tem algum outro fator, o Marcílio Dias? O que tu acha que gerou esses rápidos 3 gols do Marcílio? Eu acredito que o fator idade ali do nosso elenco, por ser um elenco jovem, tem uma boa relação e uma boa importância nesse tipo de situação. É normal e é natural que os nossos atletas em algum momento tenham alguma oscilação, né? São atletas jovens, atletas em formação, e a gente tem que ter esse entendimento, tem que ter uma certa paciência com eles também, e nesses momentos de dificuldade, dar confiança para eles. É uma frase que eu costumo utilizar muito com eles, e eu até falei isso para eles no intervalo. O grande desafio do atleta de alto rendimento é, na hora ruim, da dificuldade, ter cabeça boa. Porque ter cabeça boa quando as coisas estão bem é fácil, né? Então é uma coisa que a gente vai adquirir com o tempo, essa maturidade, né? E de positivo fica ali a capacidade que eles tiveram de reagir dentro do próprio jogo. Então eu acredito que aos poucos a gente vai adquirindo essa maturidade, essa experiência e vai ficando mais preparado nesse tipo de situação. Larúcia, e também, além da vitória hoje, como é que foi o início do trabalho, que inclusive começou essa semana passada já com a divisão clara dos 2 elencos e o aproveitamento desses atletas que não estavam no time do Barroca? Por exemplo, o Andrei hoje com 3 assistências, participou também até do gol do Vitão também, e o do Gazão, outros atletas, o Denilson Goulart. Como é que foi casar esses 2 times, esses atletas também com os do Sub-20? Alguns desses atletas já haviam trabalhado comigo no ano passado, que é o caso do Andrei e do Modesto, no Sub-20, e já conheciam um pouco da minha ideia, meu modelo de jogo ali, da ideia de trabalho, que não é muito diferente da proposta do Barroca também. A gente trabalha numa sintonia muito próxima ali, né? E até aproveitar para agradecer o Barroca, o Frila e o presidente, a diretoria do clube, por confiarem a mim essa responsabilidade de comandar a equipe. E a gente trabalha ali em conjunto o tempo todo, a gente troca bastante ideia, eu com o Barroca, sobre os jogadores. Então, assim, a gente não teve muita dificuldade nesse sentido, os atletas foram muito receptivos com o nosso trabalho, compraram a ideia, acreditaram na ideia, viram essa possibilidade de jogar a Copa Santa Catarina como uma grande oportunidade, né, para a carreira deles, e é dessa forma que eles estão encarando. Então, os trabalhos estão sendo muito bons, assim, o dia a dia, o treino, o grupo está muito comprometido. E a gente não teve muita dificuldade por conta disso, porque são atletas que já haviam trabalhado comigo num outro momento, então eles têm um bom entendimento ali da proposta e da ideia, que não é muito diferente do que o Barroca faz também, então a gente tem essa facilidade. Pois é, você falou disso, né? Eu queria saber como que foi, né, essa conversa inicial, porque a gente recebeu o comunicado do Avaí na sexta-feira, dessa divisão. Então, alguns jogadores que estavam treinando, que estavam sendo aproveitados também na Série B do Campeonato Brasileiro, acabaram indo, né, para a Copa Santa Catarina. A gente sabe que pode acontecer do jogador ficar, mas eu queria jogar a Série B, como é o caso do Gazão, Guilherme Santos, que já estavam entrando, né, no time da Série B. Queria saber como que foi essa conversa com os jogadores e queria saber também, se você me permite, para os próximos jogos, né? A gente pensa no clássico, né? Se o Avaí tem algum planejamento de manter esses 2 times ou de juntar, e depois para a próxima fase, se já foi falado sobre isso. Tá. Bom, vamos lá. Para os próximos jogos, a ideia é que se mantenha, né, o trabalho. Eu não vou pensar em clássico agora, o clássico ainda está um pouco distante, né? E essa é uma questão que é administrativa, uma parte da diretoria que vai decidir como que vai ser conduzido, né? E o nosso foco está no dia a dia. Nosso foco está no dia a dia ali no trabalho. E eu esqueci a primeira pergunta. Os jogadores, né, que estavam na Série B. Sim. A gente foi muito franco com eles nesse momento, né? A iniciativa primeiro foi do Frila, de ter uma conversa com eles. E foi muito franco, foi muito aberto com eles. E aí, o meu papel foi conscientizá-los de que o jogador de futebol ele tem que estar jogando, ele tem que estar em atividade, ele tem que ter minutagem. Então, para ele é muito mais interessante ele estar jogando aqui, ter uma minutagem alta para o desenvolvimento dele e para a maturidade dele, porque são atletas novos e que fazem parte de um projeto do clube a longo prazo. Então, o clube conta com esses atletas. Então, é importante que eles tenham essa minutagem para justamente adquirir essa experiência, essa maturidade, para, no médio e longo prazo, servirem mais diretamente à nossa equipe principal. Ô, Rafael, ainda falando sobre um jogador em específico, que hoje foi até o teu capitão no jogo, Otávio, ele chegou há um bom tempo, já teve outra passagem pela Avaí, estava bem emocionado ali na saída de campo, né? Conseguiu fazer a estreia.
E queria que falasse um pouquinho da partida dele, né? Fez uma partida segura, não teve nenhuma culpa ali nos 3 gols. O Otávio, que o torcedor sempre queria ver ele em campo, então, até pela concorrência da posição, né? Tem muitos nomes bons ali, ele conseguiu corresponder bem na partida de hoje. O Otávio é um... Eu tenho até que fazer um agradecimento a ele, porque no primeiro momento, ali no primeiro treino, ele teve a iniciativa de me chamar para uma conversa, dentro do campo mesmo, ali após a primeira sessão de treino. E por ser o atleta mais experiente do grupo, ele me chamou para uma conversa no sentido de tranquilizar e de dizer que estava ali para ajudar e que estava disposto a ajudar, independente de se fosse titular ou não, né? Se colocou à disposição, disse que eu poderia contar com ele inteiramente no trabalho. E isso é muito importante, porque mostra uma capacidade de pensamento coletivo dentro de uma construção que a gente está fazendo de um trabalho que é fundamental. E aí a gente tendo essa figura, né, do jogador mais velho do elenco ali, eu tenho que aproveitar isso ao meu favor, utilizar isso ao meu favor, e aí por isso a decisão dele iniciar jogando e de ser o capitão do elenco, porque ele é a figura da experiência dentro do elenco, é o jogador que pode tranquilizar os meninos num momento de aflição, num momento de mais dificuldade, que acontece como foi hoje, né? Então é importante a gente ter essa figura do jogador experiente ali, e principalmente como capitão. A tua forma de montar o time é a mesma nos seguintes? Tu mantém sempre a mesma plataforma ou trabalha conforme adversário? Só para fazer uma projeção também para o duelo de domingo, são esses atletas que tu contou hoje também para o jogo de domingo? Como é que vai ser também esses dias de trabalho? Eu tenho uma ideia de trabalhar sempre dentro de um modelo que a gente acredita, né? E esse modelo, ele prevê dentro dele situações estratégicas, né, de acordo com o adversário. Então, assim, alguns comportamentos são inegociáveis dentro da nossa ideia de jogo. Um time agressivo, um time aguerrido, que compete muito, que tem muito pé na bola. Alguns comportamentos, por exemplo, no momento em que está defendendo e consegue recuperar a bola, tirar rápido a bola de uma zona de pressão para tentar aproveitar espaço no outro setor do campo. Esses são comportamentos que são inegociáveis, eles vão estar presentes o tempo todo, né? Agora, estrategicamente, a gente vai alternando algumas situações de acordo com o jogo. Então, a forma que a gente vai se organizar defensivamente, se a gente vai subir um bloco e fazer uma pressão, se a gente vai marcar num bloco um pouco mais médio, então isso a gente vai ajustando, às vezes dentro do próprio jogo mesmo, né? O jogo de hoje a gente teve momentos que a gente subiu uma pressão, teve momentos que a gente marcou num bloco um pouco mais médio ali, esperando um pouco mais o adversário. Então, isso são estratégias que a gente traça para um jogo. Eu queria voltar a falar, né, sobre um jogador específico que hoje, né, foi o destaque da partida, que foi o Andrei, que já está aqui há muitos anos, teve contrato renovado, e a gente até pergunta por que ele não é tão aproveitado, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele e a participação dele nessa vitória de hoje. Bom, o Andrei é um menino que a gente, desde o primeiro momento, quando eu cheguei aqui no Avaí para trabalhar no Sub-20, e eu vim para cá como auxiliar técnico no primeiro momento da categoria, e foi um menino que a gente se deu muito bem logo de cara, assim, por ideias de trabalho, enfim. E a gente criou uma proximidade aí. Depois, num segundo momento, quando eu assumi o Sub-20 ali como treinador, ele foi o capitão nosso no ano passado, o ano inteiro, né? E é um atleta que a gente tem muita confiança e o clube acredita muito nele. O clube tem um projeto para ele, né? Mas, como eu falei, é um atleta novo, né? Um atleta jovem e que precisa adquirir essa casca, essa maturidade. E isso ele vai adquirir jogo a jogo, essa experiência, vivendo situações como foi hoje, uma situação muito difícil ali, muito adversa, enfrentando um adversário muito qualificado, muito bem organizado, né, com jogadores experientes, que tem mais atalhos dentro do campo. Então, esse tipo de situação, esse tipo de vivência é que vai fazer com que, em médio e longo prazo, ele esteja pronto para servir a gente na nossa equipe principal da forma que a gente espera, da maneira que a gente espera. É um jogador com muito potencial, muito trabalhador, muito focado ali na carreira dele. E eu tenho certeza que o torcedor da Nação Havaiana aí vai ter muita alegria com ele para frente.